convite da Inane. Agradecer a confiança do pastor Elias e da pastora Juscelina. Para mais uma vez a gente está trazendo a palavra. E a palavra de Deus diz assim: por esse menino orava eu. O Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Eu queria hoje falar sobre necessidade versus propósito. Hoje, nas nossas vidas, a gente tem colocado como prioridade o nosso propósito ou a necessidade que aparece nas nossas vidas. Porque toda vez que Deus mostra um propósito para a gente, uma necessidade vai aparecer. O propósito, ele vem do céu, ele é eterno. Ele condiz os 2 dias mais importantes da nossa vida, que é o primeiro dia que a gente nasceu e o segundo dia, o porquê a gente descobre o porquê a gente nasceu. O propósito no original, ele quer dizer ser exprimido em um molde. Por exemplo, alguém que já foi na praia ou no parquinho com uma criança, quando a criança ela pega, por exemplo, um moldinho de estrela, ela pega a areia e vai enfiando a areia ali dentro até ela entrar nos cantinhos para formar a estrela. Então isso é que Jesus faz com a gente. Ele pega o propósito, enfia a gente ali naquele propósito e vai fazendo com que a gente cresça ali e tira tudo aquilo que não provém dele na nossa vida. Que ele quer que seja menos a gente para ser mais Jesus. Já a necessidade, ela é de raiz adâmica. Ela veio após a queda do homem. A necessidade fez com que a gente se movesse pelo trabalho e não pelo relacionamento com Deus. Por exemplo, após a queda, começou a existir o boleto. Antes da queda não existia o boleto. Então o homem começou a ter uma nova necessidade. O propósito de Deus é suprir as nossas necessidades. A necessidade, ela vem para que a gente perca o propósito. Porque se você vive o poder do propósito, é suprir as nossas necessidades de forma sobrenatural. Já o poder da necessidade é fazer com que a gente, em algum momento, perca o nosso propósito. Eu trouxe 2 exemplos de descansos em Deus que o homem ele não entendeu, ele não respondeu e por isso ele perdeu. E muitas das vezes, até os dias de hoje, a gente tem feito isso. O descanso, o primeiro descanso, por exemplo, é no 7º dia da criação. Tem até uma música do Morada que é assim, que resume a criação em 2 trechos. Ele disse: haja noite e dia. Ele disse: haja água e céu. Ele disse: haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse: nadem, voem, andem. Ele me guiou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar para me ensinar com ele andar. Então hoje eu te pergunto: Deus, ele é o guarda de Israel e não dorme. Você acha que ele precisa descansar? Então aqui na criação, ela foi feita em 7 dias. O 7º dia foi feito para nos ensinar a descansar em Deus. Esse 7º dia, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que é a nossa comunhão com o Senhor. Como é que anda a tua comunhão com Deus? O descanso é a maior ferramenta que Deus criou para estabelecer a comunhão com o homem. Porque quando surge a nossa necessidade, o que a gente tem que fazer? É correr para os pés do Senhor para saber qual é o propósito dele. O que ele tem com aquilo na nossa vida. Por exemplo, quando a gente tem uma dor de garganta ou uma faringite, quando a gente vai no médico, o que eles pedem? Para a gente tomar um remédio e descansar a nossa voz. E é assim que a gente tem que viver com Cristo. A gente não pode perder a nossa voz. O que é a nossa voz? Porque se a pessoa ela não descansa a voz, ela acaba às vezes podendo ter um calo, alguma coisa, ou às vezes podendo até perder a voz. A voz aqui, ela quer representar a nossa comunhão com
com Deus. Se a gente não descansa em Deus, a gente perde nossa comunhão com Ele. E hoje eu te pergunto, como é que você tem descansado? Porque o homem do jardim do Éden, ele comeu, ele olhou e viu o que não era para ele ter visto. Eu vi um vídeo esses dias e me chamou bastante atenção. Quando se trata em relação a séries. Hoje em dia todo mundo, é difícil quem não assiste uma série. Então eu trouxe 3 séries que eu acredito que seja uma das mais conhecidas, que o tempo que você gasta assistindo essa série, ele relata mais ou menos quantas vezes você poderia ter lido a Bíblia do começo ao fim. Não estou dizendo que não assista a série, eu estou dizendo para a gente colocar como primícia a nossa comunhão com Deus. Por exemplo, a série Game of Thrones. Se a gente assistir ela do começo ao fim, a gente poderia ter lido a Bíblia 3 vezes, completa. A série Friends, que é bem conhecida já de antigamente até agora, você poderia ter lido a Bíblia 2 vezes. A Grey's Anatomy, eu fiquei até espantada com o tanto de vezes que a gente podia ter lido a Bíblia. São 10 vezes que você poderia ter lido a Bíblia de começo ao fim. Então é muito tempo, a gente não tem. Quando chegar aquele dia e Deus perguntar por que a gente perdeu a nossa comunhão, a gente não vai ter desculpa, porque a gente não priorizou a nossa comunhão com Deus. Porque muitas das vezes no dia do nosso descanso, a gente tem aproveitado para assistir uma Netflix, a gente tem aproveitado para fazer um passeio, mas a gente tem que colocar como prioridade a nossa vida com Deus. No dia do nosso descanso, a gente tem que ler, falar, orar, jejuar, tudo aquilo que a gente não consegue nos outros dias, que nossos afazeres. Colocar Deus como prioridade na nossa vida. O segundo descanso que o homem não entendeu foi o Shemitah, que é o ano sabático. Esse descanso ele significa confiar em Deus. Aqui, quando os escravos estavam foram libertos juntamente com Jesus e Moisés, eles foram viver 40 anos até chegar na Terra Prometida. Nesses 40 anos, a alimentação diária era provida de uma forma sobrenatural. Quando eles chegaram na Terra Prometida, a direção que Deus deu para eles mudou. Ali Deus falou para eles: aqui a terra é boa, vocês vão plantar durante 6 anos, no 7º ano vocês vão descansar. No 6º ano, vai ser tão grande o que vocês vão conseguir regar, conseguir pegar de novo os alimentos, que vai dar para a família, para os forasteiros e para os necessitados. Quando a gente entende que a gente tem que ter comunhão e confiar em Deus na hora da nossa necessidade, Deus supre a nossa necessidade e ainda ajuda para que a gente supra, através da gente com Ele, a necessidade do próximo. Só que eles não fizeram isso. Eles viveram na terra por 490 anos e em nenhum ano eles deixaram a terra descansar. Então ali deu em volta de 70 anos que eles não deixaram a terra descansar. A necessidade deles de comer foi maior do que o propósito de confiar em Deus. E esses 70 anos que eles não deixaram a terra descansar, eles ficaram depois disso como escravos em Babilônia. E da Babilônia, qual que é? O que é a Babilônia? Qual que é o sistema da Babilônia? O sistema da Babilônia, ele quer que você priorize o dinheiro e te coloque como escravo do dinheiro. O que a Babilônia tem como prioridade? Roubar a tua identidade. Em Esdras 2, ele vai contar sobre os 47 mil que voltaram para reconstruir o templo. Lá conta o número de pessoas, o sobrenome e a profissão. Por exemplo, voltou 10 mil pessoas do sobrenome Oliveira, que eram marceneiros. No último versículo, no versículo 62, conta da história de sacerdotes que estão retornando da Babilônia para a reconstrução do templo. Não foi pedido identidade para nenhum deles, apenas para a família de sacerdotes. Porque eles não acreditam que uma pessoa que viveu no sistema da Babilônia ainda possa ter a sua identidade. E realmente, eles contam-se no Esdras 2, versículo 62, que eles procuraram identidade e não encontraram. Porque ali eles perderam a fome, a sede, eles pararam de
primeiro rei da Babilônia foi o rei que fez o relógio, que separou o horário da forma que ele é hoje. Então, se você tira tempo para trabalhar, para estudar, para fazer o que for, mas não tira tempo para ter comunhão com Deus, a Babilônia ela já está roubando a tua identidade. Então, que hoje a gente possa priorizar cada vez mais isso. A nossa identidade, a nossa comunhão e a nossa confiança em Deus. Os 7 anos da Babilônia, quando Pedro pergunta para Jesus sobre o perdão, eu não acredito que seja apenas um cálculo. Ele tem a ver com esses 70 anos que as pessoas ficaram presas, que ficaram como escravos da Babilônia. Eu não acredito, por exemplo, se você postar uma foto hoje no Instagram e lá tirar 500 comentários, que você possa só perdoar os 490, que é do cálculo de 70 vezes 7, e não perdoar 10, porque aqui ele não quer dizer apenas uma conta, ele está fazendo jus às pessoas que ficaram presas na Babilônia porque não descansaram em Deus. Então, se você entende que o perdão é além de uma conta, como José entendeu, José entendeu que quando os irmãos dele foram pedir perdão para ele até falou que Deus enviou ele na frente para que a necessidade da família fosse suprida. Então, o propósito que Deus tem na nossa vida, Ele vai suprir as nossas necessidades de forma sobrenatural. E eu trouxe 2 exemplos. Um exemplo de uma pessoa que ele orou em cima da necessidade, mas não de forma para viver o propósito. E o exemplo de Ana, que orou em cima da necessidade, mas de forma para que se vivesse o propósito. Eu vou estar lendo em Isaías 38, que conta a história de Ezequias. Só do versículo 1 ao versículo 5. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que ande diante de ti em verdade e como o coração feito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ezequias, ele orou em cima da necessidade dele, mas não de forma para que o propósito que Deus tivesse na vida dele cumprisse. Porque o propósito de Deus na vida dele é que ele orasse para que a casa dele se colocasse no lugar que Deus ia levar ele. Mas não, ele orou para que Deus desse mais vida a ele. E esse não era o propósito de Deus na vida dele. Então, em 2 Crônicas 32, conta sobre a vida de Ezequias. Ali ele fala que Ezequias foi sucedido em tudo o que fez. Ezequias, ele construiu cidades, ele foi um rei teve muito dinheiro. Então, hoje em dia é difícil que a gente conheça alguém que tudo que faz se dá bem. Ezequias era esse. Só que Ezequias, ele não correspondeu ao favor que Deus deu. Ele não colocou a casa dele onde deveria, que Deus queria. Então, ele conseguiu tudo, mas ele perdeu a comunhão e a confiança em Deus. E a nossa necessidade, ela nunca vai cessar. Ezequias, ele teve um filho que foi Manassés. Se ele tivesse morrido, Manassés não teria nascido. Manassés foi um dos piores reis que teve naquela época para quem viveu. Ele tinha seus próprios filhos e dava ele em sacrifício a outros deuses. E Isaías, que foi o profeta, ele foi morto, colocado dentro do tronco e cerrado ao meio, ao mando de Manassés. Então, que a gente entenda hoje que Deus, ele sabe das coisas. Agora Ana, Deus tinha um propósito de ter Samuel como profeta, porque naquela época só tinha sido liderado eles por vários juízes. Então Deus queria colocar um profeta para que fosse liderado. Ana, ela orou em cima da sua necessidade, porque ela não podia
que Deus tinha um propósito em cima da necessidade dela. Então Deus fez com que ela gerasse Samuel. Só que muitos não entenderam. Por exemplo, ele não entendeu o porquê. Falava até que Ana estava ficando louca porque ela ia e chorava muito. Só que era uma coisa de Deus com ela. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu até lutei um pouco com Deus para falar com isso, porque eu não gosto muito de comentar nesse assunto, mas quando Deus manda a gente fala, né? Quando eu tinha 7 anos, há 19 anos atrás, eu fui diagnosticada por diabetes. E desde então a gente tem orado através da cura. E naquela época eu recebi um livrinho, que é tipo um pão diário, só que para crianças, que é o Gotinhas Diárias da Vida. E eu sempre tenho o costume de pegar esse livrinho no dia da data do meu aniversário e ver o que tem pra mim, no caso. Eu abri nesse livrinho e estava escrito lá que essa doença ela não é para a morte, mas que é para a glória de Deus. E todas as vezes que eu ia no médico, eu tinha que lutar. Por exemplo, Pedro, quando ele foi no mar, ele conhecia o mar. Ele era pescador quando ele andou sobre as águas. Então ele sabia que muitos colegas dele poderiam ter morrido no mar no meio de uma tempestade daquela. Então ele teve que confiar naquilo que Jesus estava dizendo para ele naquele momento. Por mais que ele afundou, mas ele foi o único que confiou no que Jesus falou. E então, que nem Pedro, o propósito. Porque às vezes a gente não entende o propósito de Deus. Mas essa foi a forma doída, com uma necessidade, mas foi a forma que Deus arrumou para que salvasse a minha família. Porque através disso, começou que nem o meu pai se converteu, a minha avó já era convertida antes, só que o meu pai sempre falava, por ironia do destino, que ele não ia dar dinheiro para o pastor, que ele nunca ia sustentar um homem na vida dele. Então, para o meu pai e para uma igreja evangélica era muito difícil. Então, a forma que Deus utilizou foi que eu tivesse diabetes, para que aquilo, que a vontade e o propósito de Deus através de uma necessidade fosse cumprido. Talvez Deus acharia outra forma se não fosse isso, mas essa foi a forma da necessidade que Deus colocou na minha vida para o propósito ser cumprido. E às vezes a gente acha que ninguém está vendo, né? O que a gente está passando, ou que nenhuma outras pessoas à nossa volta pensa que, né? E só que o que acontece? Quando eu fui diagnosticada, eu estava na primeira série e tinha uma professora, para quem estudou ali no Newton, acredito que vai conhecer, que é a professora Tânia. E ela me acompanhou sem eu saber até eu me formar no ensino médio. Quando eu me formei no ensino médio, ela veio e me abraçou e falou: nossa, quem imaginou que uma menininha tão frágil hoje estaria se formando no ensino médio? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Às vezes a gente não entende o propósito de Deus, só que o propósito de Deus sempre vai ser maior que a nossa necessidade. E às vezes a gente acha que ninguém está vendo, mas as pessoas estão sim vendo o que Deus tem feito na sua vida, através do propósito da tua necessidade. É verdade, Jesus. E quando após isso, e tudo que eu ia passando na minha vida, eu ia passando e pensava, eu já cheguei a ouvir de médico, que muitos médicos não sabem como lidar, mas eu cheguei já a ouvir de médico que talvez, ao mês depois, eu estaria entrando em óbito. Então, eu tinha que estar com aquilo que o médico falava, mas sempre colocando acima o que Deus falava para mim. Porque tem muita gente que não sabe, na hora da tua necessidade, como te tratar. Não faz nem noção do que as pessoas estão falando. E desde então, eu tenho vivido experiências com Deus, que se eu não tivesse tido diabetes, eu não teria essas experiências com Deus. Por exemplo, para quem não sabe, hoje eu sou gestante, estou de 12 semanas. E é uma coisa assim, que Deus tem falado comigo. Eu até lutei um pouco com Deus. Até conversei com a irmã Lígia uns dias. Só que há um ano mais ou menos eu lutei assim, Deus, eu tenho medo, pai. Porque, querendo ou não, é uma gravidez de alto risco. Só que todas as vezes que eu tive que olhar para um papel, olhar para um médico, eu preferi olhar para o que Deus me disse. O propósito que Deus falou que tinha comigo. E quando a primeira vez que eu ouvi meu marido, a gente comentou
lá na semana do retiro, ninguém sabia até dessa situação ou que a gente queria ter um filho. A irmã Zilda veio orar por mim e falou que eu seria como Ana, que eu teria um filho e que eu ia orar e ele seria bênção. Após umas 2 semanas após isso, veio uma outra pregadora de fora e também entregou que Deus estava me entregando um filho. Só que no começo desse ano, a missionária Débora também, no dia que eu preguei aqui no começo do ano, Deus também entregou através dela que, porque a minha preocupação era alguma coisa acontecer com o bebê ou comigo, porque é uma gravidez complicada. Só que aquele dia, através da Débora, Jesus veio e falou para mim que ela me via com o bebê no colo, tanto eu quanto o bebê estava bem de saúde. E foram várias vezes que foram, e daí os 2 meses antes, eu desconfiei que eu estava grávida. Os 2 meses antes de eu ficar grávida, eu desconfiei que eu estava grávida. Nos primeiros dias assim eu surtei, que deu pra ser. Só que antes disso eu tive que falar muitas vezes para Deus. Eu tive que entregar a minha aflição muitas vezes para Deus. E falar: Deus, se o Senhor está falando, eu vou confiar em Ti. Porque o Teu propósito é maior do que a minha necessidade. E depois disso, aí eu desconfiei que eu estava grávida. Nos primeiros dias eu dei uma surtadinha. Pensei: não, Deus, eu não posso. Eu sei que o Senhor falou, mas eu tô com medo. Porque a gente é humano, a gente é falho, né? Na hora da nossa necessidade, a gente não entende. Só que depois que eu vi que eu não estava, depois dos 15 dias eu fiquei triste. Ali eu reparei que eu realmente queria ser mãe. Então, após 2 meses, uma outra irmã me entregou e falou que Deus estava me dando um presente. E depois disso, a gente viu realmente, depois dos 2 meses eu realmente estava grávida. E todas as vezes que eu vou no médico, os médicos lembram que a minha gravidez é de alto risco, que pode fazer mal, que não sei o quê. E sempre dão aquele diagnóstico que a gente tem que estar confiante naquilo que Deus fala. Porque se a gente deixar ser abalado pelo que as pessoas falam, a gente nunca vai viver o que Deus tem pra gente. E inclusive essa semana eu fui fazer o exame e o bebê tá perfeito. Tá tudo conforme eu queria. Então, o propósito de Deus sempre vai ser maior na nossa vida do que a nossa necessidade. Porque tem muitas coisas que a gente não entende. Mas Deus sabe, e lá na frente, talvez a gente entenda, talvez não. Mas que a gente tem que viver através do nosso propósito, não da nossa necessidade. E aqui eu já estou indo para o fim. Na Bíblia fala que existe águas. Qual é o nosso propósito hoje? O que Deus tem pra gente? A Bíblia fala que existe águas que fluem do trono. A água, essa água dá no tornozelo, ela dá nos joelhos. E existem lugares que, se você caminhar mais um pouco, ela não te dá pé, que é onde Jesus quer que a gente esteja. Porque quando Jesus vai chamar os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para viver a vida com Deus, ele chama para ir para águas mais profundas. Então, o que Deus quer que a gente faça hoje? Qual que é o propósito principal de Deus na nossa vida? Que a gente tenha comunhão com Ele de uma forma que a gente morra. Por exemplo, aquele submarino que tanto foi falado alguns dias atrás. Ele foi indo, chegou a um ponto que, se encontrassem eles, não teriam como resgatar ele, porque não tinha como tirar. Não tinha formas suficientes humanas que se entendessem para tirar aquele submarino lá do fundo. É isso que Deus quer pra gente. Que a gente se aprofunde tanto na comunhão e na confiança com Ele, priorize Ele, para que ninguém consiga tirar a gente lá do fundo. Para a gente entrar em águas profundas com Cristo, de uma forma que as pessoas da nossa volta, assim como Ele não entendeu, mas que a gente entenda que o propósito sempre vai ser maior. Amém, irmãos? Queria pedir para os irmãos se colocarem em pé para a gente estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos mais uma vez nessa noite na Tua presença, Deus. Primeiro, para agradecer tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, até mesmo pelas nossas necessidades. E segundo, Deus, para pedir para que o Senhor nos ajude a confiar e ter uma comunhão com o Senhor de uma forma que nem
venha cada vez mais, Senhor, fazer, Senhor, que a gente seja assim como aquela areia naquele molde, Senhor. Que venha ser arrancado nas nossas vidas, Pai. Tudo aquilo que não convém de Ti, Senhor. Que venha ser feito na nossa